Boa noite para vocês. Boa noite para quem está assistindo aí. Então, hoje mais um dia, né, do desafio estudando em casa. Vamos rever algumas coisinhas aí, vamos comentar de novo sobre legislação extravagante e dar continuidade aí aos nossos estudos, nos cuidando, né, óbvio, né, todo mundo em casa, todo mundo. Até eu fazer um desabafo, né, às vezes eu tenho que translado muito para trabalhar, né, eu faço um bate-volta de região metropolitana, né, Belo Horizonte, Coutinho e tal. E eu tenho visto que a galera tem saído mais, né? O trânsito está voltando mais ao comum, né, dos dias e tudo. Então, assim, se vocês puderem, né, eu sei que é difícil, eu sei que cada um tem seus compromissos e tal, se puderem ficar em casa, fiquem em casa. E façam questões. Agora dá para fazer o quê? Antes eu recomendava 50 por dia, agora eu recomendo 200, né? Dá para você fazer 200 questões por dia, tranquilo, fácil. Beleza? Bom. Podemos? Está tudo certinho aí? Então, o que acontece? Bom, nós vamos, de novo, de prática, nós vamos resolver algumas questões aqui, né? Tentando aprofundar um pouco mais sobre o assunto. E o que eu trouxe para a gente hoje foi, né? Eu não me preocupo com você, quase nada, mas eu trouxe questões que eu fiz. Por que questões que eu fiz? Porque hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a nova lei de abuso de autoridade, tudo bem? A gente sabe que essa nova lei revogou a 4898. Então eu mesmo elaborei algumas questões em uns padrões e tentei pegar o que eu acho interessante da 4898, né? Aliás, da 4898 não, da nova lei de abuso de autoridade. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: essa lei é muito nova, o que significa que a gente não tem banco de questões atuais com questões que foram cobradas recentemente. Ainda está tão novo que é difícil a gente ver esse tipo de questão. Então o professor ele tem que fazer isso. Essa lei ela tem dois viés, por assim dizer. Assim como a 4898 não, mas assim, ela tem dois viés que você precisa se preocupar em estudar. Uma é a parte básica, uma parte teórica, uma parte, digamos, jurisprudencial. Não é jurisprudencial porque ela é tão nova que a gente não tem jurisprudência sobre ela ainda, né? A gente não tem jurisprudência consolidada sobre ela. Ao contrário, a gente tem um monte de ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade, com um monte de dispositivo dela. Mas você precisa ter a base, né? A base do estudo da lei propriamente dita, que são questões mais voltadas à doutrina, e você tem a parte dela, que é a grande novidade dela, que são a tipificações de crimes. Então agora a gente tem crime lá, a gente tem conduta combinada e pena combinada lá. O que significa que as bancas elas vão ter duas formas de cobrar a nova lei de abuso de autoridade. Ou ela vai cobrar a questão mais básica, que muita coisa ficou igual, muita coisa dá para você aproveitar dos seus estudos antigos, e vai também poder te cobrar os próprios crimes. Os crimes na aula aqui, nesse nosso momento de contato, que ele é relativamente curto, né? Não tem como a gente pegar crime por crime de conduta e fazer algumas considerações. Não adianta eu, como professor, ou qualquer outro professor que você acompanhou a aula, ou que você viu a aula, virar e falar assim, isso é assim, isso funciona dessa forma. Por quê? Porque ela é tão recente que a gente não tem consolidado exatamente como que os crimes, né? Como que as minúcias dos crimes vão acontecer. Então, ou seja, né, no final das contas, se te cobrar crime, vai te cobrar a letra da lei. Então, leiam os crimes e leiam as penas, tudo bem? Claro que com mais evidência na própria conduta, nos crimes propriamente ditos. A parte doutrinária pode deixar que eu te explico, tudo bem? Em aulas regulares ou em futuros encontros. Hoje nós vamos dar uma pitada nessa norma, beleza? Então nós vamos começar resolvendo questões, porque através das questões eu vou identificar algumas coisinhas e fazer alguns comentários dessa nova lei de abuso de autoridade. Então, ó, é uma questão inédita, ela foi elaborada por mim, vamos lá. Marque a alternativa correta. Então a gente tem duas afirmações e a gente vai analisar essas afirmações. Agente público, para efeitos desta lei,
é uma novidade, tá? Antigamente, quando a gente estudava, a gente pegava o conceito de funcionário público dentro do Código Penal. Hoje, a própria lei já traz para a gente quem é o agente público, e repara que é uma nomenclatura mais recente. É mais correto falar de agente público do que funcionário público. Para o direito penal, as duas coisas são praticamente iguais, mas para a gente que aprofunda em direito administrativo, por exemplo, são conceitos um pouco diferentes, tudo bem? Agente público é aquele que tem cargo, função ou emprego público, então, e essas coisas são diferentes. Não é o nosso foco aqui, mas você precisa saber que agente público e funcionário público, ao pé da letra, são conceitos diferentes. Para o Código Penal, a mesma coisa. Na sua nova lei, o legislador já atualizou o termo. Ele já prevê, né, já está escrito lá como agente público. Então, quem é o agente público para efeito dessa lei? Todo aquele, eu acho que está um pouquinho cortadinho aqui, né? Mas a gente vai ajeitando. Agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão que não exclui membros do Poder Legislativo. Então vamos conversar um pouquinho. A nossa nova lei se preocupou em mostrar um rol exemplificativo e não taxativo de quem vai ser considerado agente público. Por quê? Porque o abuso de autoridade, né, essa lei de abuso de autoridade, ela visa a priori, ela visa principalmente o agente público. Tanto que, né, são crimes chamados crimes próprios, que exigem uma certa especialização do agente para que ele cometa aquele crime. Então, preste atenção. Uma das coisas que o seu legislador se preocupou foi escrever quem que é agente público. E isso está na lei. O rol que está lá, ele é exemplificativo. E ele está bem abrangente. Repara, por eleição, você votou no cara, posso considerar para fins da lei de abuso de autoridade que aquele cara pode ser tratado como agente público. É claro que ele não é um agente público em lato sensu, do jeito que a gente, aliás, em estricto sensu, do jeito que a gente olha, como por exemplo você que está estudando para concurso público. Por quê? Porque o mandato tem tempo, ele é precário, tudo bem? Ele tem um tempo para acabar. Mas enquanto ele estiver exercendo essa função, ele vai ser considerado um agente público. E a lei fez questão de citar isso. Seja você que passou no concurso público, seja você que está num cargo temporário, uma nomeação temporária, por exemplo, imagina que você é um enfermeiro trabalhando de forma temporária no SUS. Enquanto você está trabalhando ali, principalmente na nossa época, né, que tem uma contratação muito grande, tratado como funcionário público você será, melhor, como agente público você será, o que significa que você se amolda aos crimes que estão aqui. Tranquilo? Nessa nova lei, cara, se você pensar em qualquer pessoa que exerce atividade, né, cuja titularidade é do Estado, praticamente você englobou o cara no conceito de agente público. Você engloba o professor que trabalha temporário, você engloba a secretária, você engloba o vereador. E olha aqui o tanto de coisa, o tanto de especificação. Quem tem mandato, que é a título precário, quem tem cargo, quem tem emprego, né? Quem tem função em órgão público e não exclui os membros do Poder Legislativo. Não exclui o Legislativo, Administrativo e nem o Judiciário, por óbvio, né? Aliás, melhor dizendo, né? Legislativo, Judiciário e Executivo, cuja função é administrar. Por isso que eu falei administrativo. Então, isso daqui é a primeira afirmação da nossa questão perfeita, tirada da redação da nossa nova lei. Perfeito? O legislador agora fez questão de apresentar um rol exemplificativo com esse calhamaço de gente que tudo pode ser considerado agente público. Tranquilo? Dá uma lida. Inclusive,
membros do Poder Legislativo. Professor, membros do Poder Legislativo não prestou concurso, eu estou ligado, mas enquanto ele exercer essa função, considerado como funcionário público, ele vai ser. Então, essa parte aqui da afirmação, perfeita. 2. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Na antiga lei de abuso de autoridade, já estava constando esse rol. E, não diferentemente, ela se manteve assim. Então, a ação penal é do tipo ação penal pública incondicionada. O que significa isso, né? Na prática, significa que se o Ministério Público, a autoridade competente, tiver indícios da materialidade e autoria de algum dos agentes públicos aqui, se eles cometeram um crime de abuso de autoridade, a gente vai iniciar uma persecução penal. Tranquilo? Aquele cara vai ser responsabilizado. Aqui a gente está falando de, claro, da responsabilidade penal, mas a lei de abuso de autoridade, ela prevê 3 formas de punição, por assim dizer. A gente tem as punições em âmbito civil, a gente tem as punições em âmbito administrativo, respondeu o famoso PAD, processo administrativo disciplinar, normalmente, e a gente tem a responsabilização em âmbito penal, o que significa que o cara cometeu um crime, que é o grande foco e que normalmente a sua banca foca aqui, principalmente se for carreiras policiais. Tranquilo? Então, olha só, aqui os crimes são de ação penal pública incondicionada. Lembrando que o que quer dizer ação penal pública incondicionada? Se tivermos indícios da autoria e materialidade, ou seja, se aquilo realmente aconteceu e a princípio tiver indícios de que houve abuso de autoridade, ele vai ter que responder por aquele abuso. Diferentemente, por exemplo, dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, o Ministério Público está cagando e andando o que você acha. Ele só vai prosseguir com aquela ação penal, aí depois instaurar um inquérito policial, que é aquele procedimento administrativo para verificar a autoria e materialidade, só vai fazer isso se a vítima fizer a representação. Essa é a ação penal pública condicionada à representação. A incondicionada, a vítima ela não precisa ir fazer essa representação. A autoridade, o agente público, melhor dizendo, ele vai ser punido se houver indícios de autoria e materialidade. Tranquilo? É o que eu costumo falar nas minhas aulas, para você não esquecer. Pensa no crime de homicídio. O crime de homicídio é ação penal pública incondicionada. Se houver indícios de materialidade que aquele corpo caiu no chão, houve um homicídio ali, você vai ter que ter a persecução penal. Não importa se o cara que caiu é o pior cara do planeta. É o que eu costumo brincar, Imagina lá aqueles casos que quase não acontecem, tipo da Atena da vida. Aquele irmão que bate na mãe, que vende droga, que, enfim, o cara faz um escarcéu na família. Ele morreu. Para aquela família é até um alívio. Chega lá, a mãe do menino fala assim, que bom que esse menino morreu, ele não dá mais trabalho. Não importa. Se houve um assassinato ali, se houve um homicídio, vai ter que ter a persecução penal, porque o homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Não precisa de alguém virar e falar assim, olha, morreu o cara lá, para que mexa esses pauzinhos da persecução penal. Tranquilo? O condicionada é o que eu costumo chamar a atenção para vocês, que às vezes cai muito em prova e às vezes você erra, para quem não conhece, que é o crime de estupro. O crime de estupro é ação penal pública condicionada, ou seja, só vai ocorrer a persecução penal se a vítima for lá e fizer a sua representação. Guarda isso, tá? Em regra, o crime de estupro é de ação penal pública condicionada à representação, mas toma cuidado.
Se o estupro for cometido nos moldes da Lei Maria da Penha, aí a gente sabe que a história muda. Porque dentro dos moldes da lei, em regra, né, uma lei essencialmente processual, eu falo essência porque a gente tem crime lá agora. Então, essencialmente processual, se ele for cometido, aí sim vira ação penal pública incondicionada, evidente plus. Beleza? Repara que manteve. Então, aqui, só relembrando pra gente, continuou a ação penal pública incondicionada, e aqui uma redação muito especial, mostrando pra gente aí o que o seu legislador fez de alteração nova na lei de abuso de autoridade. Tudo bem? Em vigor. Beleza? Bom, então a gente sabe que a 1 e a 2 estão corretas. Se a gente sabe que a 1 e a 2... Desculpa, eu tenho que sair só para passar ali rapidinho. Se a 1 e a 2 estão corretas, a gente vai procurar aqui qual que é a alternativa correta. E a alternativa correta vai ser 1. As duas afirmativas são verdadeiras. As duas alternativas são verdadeiras. Então, o gabarito aí, consolidado, né? Letra A. Confere no seu material, porque no seu material eu coloquei o gabarito lá. Mas às vezes pode ser, né? Eu sou humano também, às vezes a gente dá umas erradas assim. O gabarito é a letra A da questão número 1. Dando continuidade aí, nós vamos agora para a questão número 2. Perfeito? Então vamos lá. Questão número 2. Também foi uma questão feita por mim. O tema ainda é abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade. Eu trouxe para vocês umas coisas que eu acho interessante. Então vamos lá. A sentença penal. Então nós estamos falando de um cara que já foi tipificado, né? Já está respondendo penalmente, por assim dizer, né? Nós estamos aqui. Que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como o âmbito administrativo disciplinar. Vamos entender o que está escrito ali. Então, vou imaginar o seguinte, um exemplo de ordem. Imagina que o Zé, policial, tudo bem, teve que atentar contra a incolumidade física de alguém, dar uns pescotapas em alguém. Só que o Zé, policial, só deu esses pescotapas porque o indivíduo reagiu, ou então para ele mesmo se proteger, ou então para proteger um terceiro. Ou seja, ele está dentro dos limites de atuação ali na sua função como policial. Tranquilo? Guarda isso aí. Só que aí o cara que tomou um tapa na cara foi lá, né, ou fez, enfim, a representação, o Ministério Público está apurando ali para ver se houve ali um crime de abuso de autoridade, uma situação que tipificaria um crime de abuso de autoridade. Só que na sentença, na hora de sair a sentença penal, ou seja, na hora que o policial iria responder, ficou constatado que o policial agiu ou em estado de necessidade, ou em legítima defesa, própria ou alheia, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito. O que isso é? O que é escrito? O que isso está escrito aqui em outras linhas? Presta atenção nisso daqui. Vocês estão cansados de saber que um crime que o direito chama de ação como sinônimo, ou seja, falar ação no direito, e crime é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você pegar aqui o crime, colocar aqui, o que é um crime para a gente? Teoria tripartite. Um crime para a gente é uma ação típica, é uma ação ilícita ou antijurídica, que é a mesma coisa, e uma ação culpável. Do estudo dessas três,
partes. Ou seja, para o cara cometer um crime, ele tem que ter feito, isso daqui tem que ter acontecido. Tem que ser uma conduta típica, tem que ser uma conduta ilícita, ou seja, tem que ter subsunção, e tem que ser uma conduta culpável. Guardou? Só que existem as chamadas excludentes. O que são as excludentes? Por exemplo, eu tenho excludentes da tipicidade. Se eu excluo a tipicidade, se isso não existe, o crime não existe. Ou seja, a ação não existe. Tudo bem? Então o cara não cometeu crime. Se eu excluo a ilicitude, excluo o crime, óbvio, não tem ação, não tem crime. Se eu excluo a culpabilidade, a mesma coisa. Agora, o que está escrito no quadro ali, só para a gente ressaltar, só para vocês se lembrarem, para quem não sabe conhecer, para quem ainda não viu, aliás, para quem não viu conhecer, para quem sabe relembrar, que aquilo que está escrito ali são as excludentes de ilicitude, que é o famoso Bruce Lee. Perfeito? L, legítima defesa, é estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. Então, quem que exclui a ilicitude? O Bruce Lee, com 3 E. Perfeito? Ou seja, em regra, o que o cara está te falando ali é o seguinte: ele não cometeu crime. Não houve crime de abuso de autoridade. Se não houve o crime de abuso de autoridade, significa que esse cara pode responder na esfera civil e administrativa? A resposta é não. Não confunda com o que eu vou te explicar aqui agora, mas preste atenção. Se não houve crime, não tem como o cara ser julgado num processo administrativo disciplinar, porque ele nem cometeu crime. Então como é que ele vai responder no processo administrativo disciplinar? Tudo bem? Agora toma cuidado com o que eu vou te falar aqui. O crime de abuso de autoridade, eu já escrevi isso aqui no quadro, eu vou escrever de novo na tomatória mesmo. O crime de abuso de autoridade, ele tem 3 tipos de punição. A punição penal, a punição civil e a punição administrativa. Gente, para ter punição administrativa, eu não preciso ter punição penal, não. Isso daqui anda de forma independente. Mas toma cuidado, o que eu acabei de falar foi o seguinte: se não houve crime, não tem como ter responsabilidade civil nem administrativa. Perfeito? Agora, pode ter uma situação em que não há responsabilidade penal, mas o cara responde civil e administrativamente. Aqui no enunciado ele está falando reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Não há crime. Se não há crime, faz-se coisa julgada em âmbito civil, ele não pode ser responsabilizado em âmbito civil, assim como em âmbito administrativo disciplinar. Tranquilo? Beleza? Esse vídeo vai ficar disponível aí no YouTube. Volta, reveja, leia, veja a minha explicação de novo, porque a princípio pode dar um nó na sua cabeça, tá? 2. Os efeitos previstos na condenação do crime de abuso de autoridade. Então, agora nós estamos lidando com um cara que já sofreu os efeitos, ele cometeu o crime. Como a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou função pública são condicionados, marca essa palavrinha aqui, condicionadas, isso aqui é uma novidade, a ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. E não são automáticos.
devendo ser declarados motivadamente na sentença. Preste atenção que isso daqui é uma novidade na nova lei. O nosso legislador colocou esse pré-requisito: ocorrência de reincidência. Isso é uma novidade. Agora é necessário a ocorrência do instituto da reincidência, e esses efeitos, eles têm que ser motivados, eles não são automáticos. Aqui tem um problema dentro do ponto de vista jurídico, ao meu ver, que, ou seja, na minha opinião, mas que a minha opinião em nada é a mesma coisa, mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte: isso que a gente estava acostumado a decorar, que é a inabilitação para o exercício do mandato pelo período de 1 a 5 anos, essa coisa que a gente estava meio acostumado a decorar, agora ganhou um plus, perfeito? Agora elas são condicionadas à ocorrência por reincidência. Tranquilo? E não são automáticos. Automático ele também não era. O crime de abuso de autoridade, a lei antiga, também precisava ser declarada a motivação. Diferente do crime de tortura, que não precisa. Mas aqui precisa ser motivado. Aliás, é uma grande diferença, tá? Essa questão da perda do mandato, cargo, função pública. Na lei de tortura, isso daqui é automático. É efeito extrapenal. Aqui, por incrível que pareça, deveria ser efeito extrapenal, ou seja, deveria ser automático. Mas o nosso legislador, quando ele escreveu isso daqui de forma nova, escreveu isso aqui de novo, ele colocou expresso que é condicionado à reincidência. Então, até então, para a gente vai considerar que isso daqui é condicionado à reincidência. Tranquilo? Beleza? Bom, então nós temos novamente, né, a 1 correta e a 2 correta. Isso daqui despenca em concurso de carreiras policiais, tá? Tomem muito cuidado com isso daqui. Então, nós temos a 1 como correta, a 2 como correta. Quais são as opções que a gente tem lá? Passa para mim, por favor. As opções que a gente tem. Letra A, as duas são verdadeiras. Então, novamente, né? Acho que a outra também foi letra A, né? Eu tenho memória de peixe, eu já não lembro muito bem o que eu marquei antes. Mas, a princípio, nós temos a letra A. Ok? Então, vamos lá para a terceira questão. Inédita, porque foi o professor que vos fala que fez essa questão. Vamos lá. As responsabilidades civil e administrativa são dependentes da criminal. Agora ficou fácil, né? Eu te expliquei isso aqui. Isso daqui, isso daqui, isso daqui ocorre de forma o quê? Independente e não dependente. Então isso daqui já estaria errado. São dependentes da criminal, podendo-se questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal. Não, isso aqui está errado, tranquilo? Só relembrando que se no âmbito penal ficar provado que não houve crime, nós não teríamos como ter responsabilidade civil e administrativa. Mas é possível que o abuso de autoridade tenha sido tão pequeno, um xingamento, por exemplo, que não vale a pena a responsabilidade em âmbito penal. Ela vai responder, por exemplo, só de forma administrativa. Ou então, se houve dano a um patrimônio público, ele vai responder só no âmbito civil. Ou ao patrimônio particular, por exemplo, só no âmbito civil. Tranquilo? Então, a 1 está errada. 2. Constranger preso ou detento. Aqui, pessoal, como eu fiz a questão, eu coloquei agora, repara que aqui nós temos o verbo no infinitivo, que é o verbo constranger. Aqui é um crime, perfeito? É um crime, é uma novidade. Agora nós temos crimes com penas escritas na lei de abuso de autoridade. Antes era uma lei genérica, agora não mais tanto assim. Hoje ela já tem alguns crimes lá bem escritos e bem estabelecidos. Então, constranger preso ou detento mediante violência, grave ameaça, redução da sua capacidade de resistência e submeter-se à situação, ou submeter o preso, né?
a situação vexatória, tirar sarro dele, deixar ele pelado, rir dele, ou constrangimento não autorizado em lei, é crime punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Ou seja, além de você submeter ele à violência, se você causa uma lesão corporal, você vai responder por este crime de constrangimento de preso, mais o crime de lesão corporal. Tranquilo? Você pode aí como material de penas. Ok? Agora presta atenção aqui. Aqui eu trouxe essa questão para te dar um macete. Macete que só aqui, né? Só eu aqui que sei porque eu fiz a questão. E eu vou te dar um macete que pouca gente vai falar isso daqui. Não tem nenhum crime na lei de abuso de autoridade cuja pena seja de reclusão. Não tem nenhum crime na lei nova de abuso de autoridade cuja pena seja de reclusão. Qual que é a pegadinha dessa questão? A reclusão. Não é reclusão. É, na verdade, detenção. Tudo bem? A pena é de detenção. Regime semiaberto para o aberto. Tranquilo? Então, por mais que você ainda não leu os crimes lá, saibam que, claro, que não são todas as penas que são de 1 a 4, mas saiba que não tem crime na nossa nova lei cuja pena exija início de cumprimento em regime fechado, em regra. Tranquilo? Perfeito? A gente sabe que o juiz pode, né? Enfim, na sentença condenatória, uma progressão de crime devido a antecedentes e aquela dosimetria da pena. Mas, guardem isso. Então, se você tiver um crime na lei de abuso de autoridade e a banca colocar reclusão, está errado. É detenção. E as bancas adoram trocar a palavrinha reclusão por detenção, tá? Agora, se sua banca for realmente tiver um coração peludo, cabuloso, aí ela vai mexer nisso daqui. Aí, meu filho, só Deus pode salvar, tá? Aí você reza e torce para sua banca não fazer isso. Porque decorar a pena é coisa de doido. Você tem muito mais coisa para decorar mais importante do que ficar decorando o número de pena. Agora, saber que tudo lá é detenção, aí você tem que saber. Perfeito? Isso as bancas gostam. Então, agora, diferentemente, as duas estão erradas, né? As duas afirmações estão erradas. E aí a resposta vai ficar letra D. As duas afirmativas são falsas. Olha só, gente, é claro que eu trouxe aqui algumas novidades, a gente conversou um pouquinho, mas querendo ou não, com o próprio estudo da 4898 antes, muita coisa dava para você, né? Muita coisa se manteve, por assim dizer, né? Doutrinarmente. Só que agora a lei está melhor escrita, de fato. Pessoal, os agentes públicos não gostaram muito dela não, mas ela, querendo ou não, ela está melhor escrita, sim. Perfeito? Bom, vou tomar minha aguinha aqui, um minutinho. Então, vamos lá. Nós aqui na questão 4, uma questão que caiu para a gente penitenciário, o assunto aqui é a famosa DUT, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem? Por quê? Porque, querendo ou não, eu sou professor de legislação extravagante. Normalmente eu trabalho com essas leis que estão, né, principalmente na carreira policial, principalmente, né, com crimes que estão fora do nosso Código Penal. Então, são crimes que estão em legislação extravagante, não estão dentro daquela lei ordinária que é o Código Penal que você tanto ama e tanto estuda. A questão é a seguinte, e eu também, né, costumo dar muitas declarações, tratados, resoluções que envolvem o estudo de direitos humanos, que às vezes vem no seu edital como legislação extravagante.
ou noções de direito. Cada banca coloca o nome que lhe der. Em regra, isso é uma disciplina estudada dentro dos direitos humanos, que é um ramo, né, de estudo do direito mesmo, direitos humanos, direitos humanos lato sensu, e a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma das matérias que eu leciono, principalmente para a galera que tem direitos humanos dentro do seu edital. Tranquilo? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a DUD. Bom, aqui eu deixo uma dica para você. Eu já, né, os meus alunos do presencial sabem disso. A questão aqui é a seguinte: nós temos a nossa Constituição Federal, Constituição Republicana Federativa do Brasil, tudo bem? Que é um documento que nada mais é do que a sua lei fundamental. Ela não é chamada lei fundamental à toa, porque ela fundamenta qualquer outra lei que você vier a ler. Dentro do seu ordenamento jurídico, se você está estudando, por exemplo, um crime, este crime tem que ter como base, querendo ou não, a sua Constituição. Ele não pode ser um crime, né, enfim, que fere algum preceito constitucional, algum princípio constitucional, seja o que for. Porque esse cara aqui é a base. Tranquilo? Só que esse cara aqui pra gente é de 88. E dentro desse cara tem um artigo que você deve idolatrá-lo e estudá-lo até sair sangue do olho, que é esse artigo aqui, ó. O artigo 5º. Esse você tem que estudar até sair sangue do olho. O problema desse artigo 5º é que esse artigo 5º ele tem 78 incisos, que é coisa para chuchu para ler. Além dos 78 incisos, ele tem mais 4 parágrafos. Tudo bem? Ou seja, você tem que, não vou dizer decorar, mas você tem que pelo menos ter noção do que está escrito lá. Os 78 incisos, mais os 4 parágrafos que tem lá. Isso é um trabalho seu, você tem que se virar com isso daqui. Só que aqui eu te dou uma dica. O artigo 5º, na Constituição Republicana Federativa do Brasil, ele tem um inspirador, por assim dizer. Alguém inspirou a escrever esse cara aqui. Quem que inspirou esse cara aqui a ser escrito? Quem inspirou ele foi esse cara aqui. A DUD. Quem que é a DUD? Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Tudo bem? A data dela, 1948. 3 anos depois do final da guerra. Perfeito? Então, esse cara aqui inspirou o que está escrito aqui. Agora, presta atenção. Esse cara aqui, ele tem 30 artigos. Ou seja, vamos fazer uma conta básica aqui. Você está trocando 30, aliás, você está trocando 78, entre aspas, por 30. Se você conhecer muito bem o que está escrito aqui, muita coisa do que está aqui aparece aonde? Aqui. Ou seja, uma dica, estude primeiro isso, se tiver no seu edital, óbvio, para depois estudar isso daqui. Ou seja, estou poupando tempo. Tranquilo? Estude primeiro isso para depois isso daqui. Mas não confunda. A DUD é uma declaração que vale, ela não é um tratado internacional, ela não é uma lei,
Ela é uma declaração que vale para o mundo inteiro. Todos os países que estão vindo na sua cabeça. Pessoal, a Coreia do Norte, em regra, deveria valer. Ela vale para todos os países que estão vindo na sua cabeça. Se eles respeitam ou não, aí é outra história. Mas ela vale para todos os países. Beleza? A Constituição Republicana Federativa do Brasil, moçada, é óbvio que ela só vale, as normas aqui, nelas expressas, são aplicadas aonde? No Brasil, né? Então não confunda. A gente tem uma norma fundamental no Brasil, no artigo 5º, que você tem que estudar, que foi inspirado na DUD. Mas a DUD não vale só para o artigo 5º. A DUD ela vale para o mundo inteiro. Vamos fazer uma questão aqui para a gente tentar entender um pouquinho, né? Todo ser humano tem direito, são direitos básicos, né? Todo ser humano tem direito à liberdade. Aí você leu até aqui e você fala, bom, faz sentido. De pensamento, ok. Consciência e religião. Bom, até aqui tá bonito. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. Claro, eu posso acordar católico e depois virar rico candomblé sem problema nenhum. Liberdade de manifestar essa religião ou crença, correto, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou direito de religião. Meu direito de religião. Bem ressalvado, né, e bem resguardado, melhor dizendo, bem ressalvado pela DUD e bem resguardado pela nossa Constituição. Todo mundo já ouviu falar nisso. Vamos ler a 2. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião. Pegue tranquilo. E expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber, transmitir informações e ideias por quaisquer, independente de fronteiras. Certíssimo. Toma cuidado com isso aqui, ó. O seu direito de opinião, ele não precisa obedecer à fronteira do seu estado. Nós aqui no Brasil podemos opinar sobre o governo do Trump sem problema nenhum. As revistas aqui, né, os repórteres e os caras que escrevem artigos de opinião, vão escrever sobre a forma, né, do governo do Trump sem problema nenhum. Tranquilo? Não. Agora, as bancas gostam de falar isso aqui, ó, tirar independente e colocar dependente. Tirar esse IN e deixar só o dependente. Tomem cuidado. Então a 2 está correta. A 3 está agarradinha aqui, tá? Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente. Tudo bem? Você tem ações da soberania popular de forma direta. Um projeto de lei de iniciativa popular é um grande exemplo. Ou por intermédio de seus representantes livremente escolhidos. Tranquilo? Princípio? Perfeito. Tá joia? Passa aí para mim, gente. Então, estão corretas as afirmativas. Letra A, né? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, nós temos aí a letra A como correta. A princípio. A não ser que passou alguma coisa pelo meu olhar no texto, né? Estava meio grande, mas a princípio acho que a gente analisou direitinho. Letra A. Passa para a próxima, por favor. Nós estamos aí na 5ª questão. A 5ª questão, eu trouxe uma questãozinha, tá joia? De uma lei extravagante, que é a lei de tortura, só para a gente perpassar. Por quê? Porque existem outros professores também que estão fazendo esse projeto e outros professores podem acabar abordando essas leis na Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu sei que o professor já abordou ela com vocês, mas é porque o que acontece? Como às vezes eu tenho mais de uma turma, então em uma turma eu dou algumas aulas, né, específicas, na outra o edital é diferente e eu acabo pegando as disciplinas diferentes. Então, para abordar talvez um público aí que assista às minhas aulas em mais de uma turma,
eu só vou falar uma pincelada, né, em algumas leis. Então, nós estamos na lei de tortura. Vamos lá. A tortura é proibida pela Constituição Federal de 88. Fato. Sendo essa proibição, inclusive, um direito fundamental. Aonde a Constituição veda a prática de tortura? Na verdade, não é onde ela veda propriamente dito, né? Mas é onde ela vai apresentar a tortura como um dos crimes. Adivinha aonde que ela apresenta? No artigo 5º. Eu acabei de falar que é super importante. Sua prática é considerada como crime, perfeito, sendo disciplinada pela Lei 9.455. A gente tem uma lei específica para o crime de tortura. Uma lei pequenininha, ela tem 4 artigos só, facinho de ler. Mas a própria tipificação desse crime já está, né, escrito no artigo 5º. O artigo 5º vai fazer, né, falando do crime de tortura, enfim. Sobre os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Então a gente tem que olhar o que está errado, né? Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Certíssimo. Aqui é a tortura discriminação que a doutrina costuma falar. Ou tortura com finalidade de discriminação. Mas aqui cabe uma ressalva. Aqui. A tortura raré. O que é a tortura raré? Tortura racial religiosa. Toma cuidado, porque não tem previsão expressa da tortura por discriminação sexual ou discriminação por orientação sexual. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que não há crime sem lei penal que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Se você discriminar alguém causando-lhe por grave ameaça ou sofrimento físico ou mental em razão da sexualidade do caboclo, ele não responde por tortura. Professor, mas ele torturou o cara, queimou cigarro no cara. Eu sei, mas se ficar provado que essa conduta foi feita com base em discriminação não racial e nem religiosa, mas sim discriminação sexual, ele responde por crime. Responde por um crime sim, mas não responde pelo crime de tortura. Toma muito cuidado com isso. Pois não. Eu acho que você respondeu. Sobre tortura, o Júlio está perguntando se não seria todo cidadão. Todo cidadão que eu não entendi muito a pergunta. Tenta reescrever ela aí para mim, que é todo cidadão que pode praticar o crime de tortura? Se for essa, sim. Se for essa, sim. Agora, existe modalidade dentro do crime de tortura que aí somente a autoridade pública, por exemplo, poderia cometer. Tudo bem? Existem alguns especificados lá que sim, mas em regra, o crime de tortura ele é um crime comum. A gente tem várias modalidades de tortura. A gente tem a tortura castigo, tortura para obtenção de informação. A gente tem a tortura, que é a tortura disciplinar. A gente tem várias modalidades de tortura. Então, em regra, sim, o crime de tortura pode ser cometido por qualquer um. Imagina que você pegou um bandido que estuprou, aliás, melhor, imagina que você pegou um bandido que você sabe que ele sequestrou alguém,
Você sabe que você fez isso, com certeza. Você levou ele para o cárcere e começou a torturar ele, perguntando aonde você escondeu o fulano de tal, aonde você escondeu o fulano de tal. Você não é policial. E nem se fosse, porque se fosse policial você também ia responder ele. Mas assim, aonde você escondeu o fulano de tal, queima cigarro na língua do cara, beleza. Essa é a chamada tortura-prova. É a tortura para que o cara produza uma prova de um crime que ele cometeu. E sabe o que é legal? Essa prova que ele produziu, mesmo que ele foi o culpado, mesmo que ele mostre, você acabou de adquirir uma prova ilegal. E essa prova não pode ser usada no ato do processo. Ele está se referindo à alternativa 3 da número 4. Ah, não, mas aí eu não cheguei. Não, mas qual que é? Eu acho que era a questão anterior. Do que ele está falando? Eu não entendi. Eu não entendi muito bem. Não, é na alternativa 3 da número 4. Questão 4. Não seria todo cidadão. Ah, tá, entendi. Ah, boa, cara, boa pergunta. Boa. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Todo ser humano. Não, é verdade, isso está errado. É todo cidadão. Por quê? Porque um bebê é um ser humano. E o bebê, ele ainda não tem o direito civil dele resguardado. Então, nesse caso, um bebê, por exemplo, não poderia ter representantes livremente escondidos. Está certo. É isso mesmo. Lembra que eu falei que, eu não sei se está dando para me escutar, porque eu acho que aqui começou a chover muito forte. Vocês estão me escutando? Manifestem-se como sim ou como não, por favor. Não? Vocês estão me escutando? Estão? E aqui está chovendo muito forte, está meio ardendo, eu tenho que forçar. Eu estou até chegando mais perto para tentar pegar um som melhor, tá? O que acontece? Você está certo, eu não sei se é o nome, mas você está super certo. Aqui realmente é todo cidadão. Todo ser humano fica abrangente demais. Fica abrangente demais. Talvez essa alternativa 3, ela realmente esteja errada, tá? Todo cidadão no mundo sempre. Se você pensar que todo ser humano, nem todo ser humano pode fazer um projeto de iniciativa de lei popular, por exemplo. Ok? Passei lendo aqui, acabei passando despercebido, né? Eu acho que essa própria, não sei, esse próprio calor, como se fosse no corpo. Eu estou tentando projetar no meu voz para chegar um pouco mais para vocês. Mas está respondido, está correto? Eu estou muito perto do celular, posso gravar, está mostrando? Mas está correto. Você chegou a essa conclusão, você chegou a olhar o gabarito, porque eu não tenho aqui. O gabarito dela está correto? O gabarito delas, passa um pouquinho, passa para frente. Não, tá, desculpa. Volta para frente. Isso, aí. Está correto? É a letra desse aí? Como é que está o gabarito dela aí? Se não tiver, a gente pensa. Oi? Não olhou. Se não olhou, só confere, tá? Porque aí qualquer coisa eu confiro no meu material. Porque às vezes a gente fazendo lá, eu faço tudo errado, mas está correto, não é todo ser humano. Certíssimo. É só para ver se você estava prestando atenção. Mentira. Tá? Passou despercebido mesmo. Vamos para frente então? Beleza. Então eu acabei respondendo uma pergunta que você não fez, né? Mas está valendo. Vamos continuar aqui. Constitui crime com a arte correta, a gente está querendo achar a incorreta, né? Aquele que se omite em face da prática do crime de tortura, quando tinha o dever de
de evitá-las ou apurá-las, também pratica o crime. Certíssimo. Certíssimo. Tortura por omissão. Perfeito? Também a doutrina, uma das formas de classificação é a doutrina. Isso daqui tem previsão, inclusive, constitucional disso daí. Está dando para escala? Tem previsão, inclusive, constitucional disso daí. Letra B correta. Tortura por omissão. Pode ser sim, tá? Letra C, falou? O crime de tortura é afiançável. O crime de tortura ele é afiançável e suscetível de graça e anistia. Falso. Falso. A gente sabe que a tortura é um dos crimes que estão previstos na Constituição. E como crimes previstos na Constituição, este crime ele é inafiançável e insuscetível. Faltou um in. Viu? Letra B. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda. Gente, este instituto de sob sua guarda, ele vai englobar os famosos garantes do Código Penal. Pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa. Onde está lá? Aqui? Está certo. Que aí eu não sei para onde eu olho. Sob sua guarda pode ser uma pessoa normal, não precisa ser um agente público, mas também, nos exemplos que mais estão, o próprio agente. Viu? O próprio agente público. Então, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal, a tortura castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Certíssimo. Certíssimo. Previsão expressa. A condenação acarretará perda do cargo, função ou emprego público. Parece com o que a gente acabou de ler lá na lei de abuso de autoridade. E a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, por exemplo, se foi combinado para você a pena máxima do crime de tortura, esse crime de tortura 8 anos. Se você tem 8 anos, reclusão, bem, você está lá preso. Você será inabilitado pelo dobro do prazo da pena. Prazo da pena, 8 anos, dobro 16. Já estou comentando que você já foi preso por 8. Tá? Desmedida da pena deu a pena máxima. Então, o dobro da pena, 16. Agora, toma cuidado. Esse dobro do prazo da pena aplicada, ele vai ser contabilizado após o cumprimento da sentença. Após o cumprimento da sentença. Ou seja, os 8 primeiros não contam se você estiver preso não, tá? Você só vai começar a contar o dobro do prazo da pena depois que você sai da cadeia, porque senão fica fácil, imagina. Você pega, você vai ficar na cadeia, você já cumpriu metade da condenação ali, do efeito extrapenal. Agora, toma cuidado. Na lei de abuso de autoridade, eu li para vocês, só estou reforçando. Na lei de abuso de autoridade, nós vimos que eu preciso ter reincidência e precisa ser motivado na sentença. Perda, cargo ou inabilitação pelo período de 1 a 5 anos. Na tortura, é efeito automático.
de tortura, perfeito? O efeito, ele é automático. Tranquilo? Diferentaço da lei de abuso de autoridade. Desculpa aí a minha negócio, porque como está chovendo, vocês não devem estar vendo, mas às vezes chove, é muito barulho, e a minha cabeça, eu fico meio prestando atenção na chuva, prestando atenção no que eu vou falar, prestando atenção na questão, aí minha cabeça não funciona muito bem não. E ainda, forçando um pouco a minha voz para tentar fazer vocês escutarem da melhor forma possível. Então vamos lá. Letra E, também perfeita. O gabarito a gente já tinha achado, né? O gabarito é a letra C. Perfeito? Depois conferem aí se está correto.